Olá amigos, sejam bem-vindos ao meu canal. Eu sou a Eliane e no meu canal eu vou falar sobre literatura e arte. Se você gosta desses assuntos, então fique comigo. Bem, hoje eu vou falar sobre Francisco de Goya. Mas antes de começar, dê o seu like se você gostar, o seu dislike se você não gostar, ative o sininho para receber notificações dos próximos vídeos e inscreva-se no meu canal. Bom, Francisco de Goya foi um dos mais importantes pintores da história da arte. Ele nasceu na Espanha, na província de Saragossa, em 1746. Bom, o pai dele tinha um ateliê de douração, ele é dourador, né? E muito cedo ele percebeu que o Goya tinha uma queda, né, um talento para a pintura. Então colocou ele no ateliê, onde ele ficou como aprendiz, né? E lá ele se desenvolveu muito bem, né? Se desenvolveu na pintura muito bem, então foi para Madrid, muito jovem, né? Lá em Madrid ele tentou 2 vezes o concurso para a Academia de Belas Artes de São Fernando, mas ele não passou. Então nesse período ele trabalhou com cartões para tapeçaria, né? Mas continuou pintando, né? Pintava retratos, né? E o talento dele chamou muita atenção. Ele foi convidado para trabalhar na corte espanhola. Então ele passou muitos anos trabalhando na corte, né, como um dos principais pintores. E ele recebia um bom salário e tinha uma vida financeira bem estável, né? Entre vários retratos que ele fez da nobreza espanhola, um dos que mais se destacou, né, foi esse que nós estamos vendo, que é a família de Carlos IV da Espanha, né? E também os famosos quadros da Duquesa de Alba, né? A Duquesa de Alba é de uma das maiores nobrezas, das mais altas nobrezas da Espanha, né? Então, dizem, né, que Goya e Duquesa de Alba foram amantes, de que ele era muito apaixonado por ela. Bom, um dos quadros que ele pintou dela é esse que nós estamos vendo, né? Ela está com um vestido branco, uma faixa vermelha, muito elegante, né? E o que eu achei interessante é que ela está com um cachorrinho do lado, maior fofura isso. E na perninha dele tem um lacinho vermelho, né? Ele pintou também ela com a traje de maja, né? Que também escandalizou um pouco, porque as majas, né, eram mulheres muito audaciosas, mas do povo, né? E que o traje é bastante sensual, decotada, né? E a nobreza não usava. Dizem também que o famoso quadro dele, A Maja Desnuda, né? Também era pintando, a modelo era a Duquesa de Alba. Ele fez a Maja Desnuda, ele fez um par de quadros, a Maja Desnuda e a Maja Vestida, né? Na Maja Desnuda, o que na época chamou muita atenção, além da nudez frontal, né, de uma mulher comum, que não era um personagem mitológico, né, também ele colocou os pelos pubianos da modelo, né? Bom, ele também gostava muito de fazer gravuras, né? Então, ele fez uma vez, né, uma série de 80 gravuras que chamou de Os Caprichos, né? Nessas gravuras, ele fazia uma sátira, né? Que, na verdade, também eram gravuras com caricaturas, né? Ele fazia sátira com costumes populares, né? Ele também atacava muito a personagens da corte da nobreza, né? E também, principalmente, ele falava contra o clero, né? Fazia também caricatura e tudo, denunciando o clero, né? Neste período, ainda havia na Espanha a Santa Inquisição, né? O Santo Ofício da Inquisição, que é um tribunal, né, que censurava tanto livros como pinturas, tudo, né? E também esse tribunal era tão forte na Espanha que eles também castigavam, né, hereges, né? Hereges eram pessoas que não seguiam a Igreja Católica, né? Então eram considerados hereges, e também queimavam, né, em praça pública as chamadas bruxas, né? Mulheres que eram denunciadas que faziam bruxarias, né? É claro que ele não poderia passar essas gravuras, né, para o Santo Ofício, não ia deixar, né? Então ele expôs durante 2 dias, o segundo dia que ele expôs, o Santo Ofício proibiu, né? Ele recolheu então as gravuras e resolveu doar para o rei, né, as matrizes de cobre das gravuras, né? Que o rei doou para
para a Escola de Belas Artes de São Fernando, né? E graças a isso é que nós temos hoje acesso a essas gravuras, né? Bom, uma coisa interessante para que a gente possa entender a obra do Goya, né? É entender o contexto da época. Foi uma época muito turbulenta para a Europa, muito importante para o mundo e principalmente para a Europa, né? Ele pegou o período da Revolução Francesa, né? Que aliás ele gostava, ele admirava os ideais da Revolução Francesa, né? Que liberdade, fraternidade, igualdade, baseado no movimento iluminista, né? Os iluministas eram filósofos franceses, né? Que tinham como ideário a razão acima de tudo, né? E também a luta contra o absolutismo. Ele pegou também a época da subida de Napoleão, né? A ascensão de Napoleão ao trono, a decadência de Napoleão e também uma guerra civil espanhola que se seguiu a invasão francesa, né? Bom, o que marcou muito a ele essas visões da guerra, que foram muito brutais, né? Um dos quadros que a gente mais conhece desse período, né? Esse que é são dois quadros, um par de quadros que ele fez, né? São quadros muito grandes, um par. O primeiro foi 2 de maio, né? Onde ele retrata a revolta dos cidadãos, os cidadãos espanhóis contra Napoleão, contra as tropas francesas, né? E o 3 de maio, onde ele mostra um fuzilamento, né, dos rebeldes espanhóis, né? O que acontecia todo o tempo. Muitos cidadãos espanhóis foram fuzilados nas ruas de Madrid, né? Então, nesse quadro, nós vemos, então, que ele coloca o personagem central, uma pessoa assustada. Nesse quadro, se você notar bem, ele já não está com aquele estilo clássico, sabe, romântico que ele fazia nos quadros anteriores. Aí ele já tem os personagens com mais expressionismo mesmo, que ele foi o primeiro expressionista. Então nós temos o personagem principal, que é o único que está na penumbra toda, é o que mais se destaca, né? Ele está com os braços quase que em cruz, né? E na mão desse personagem tem o estigma da cruz, né? A roupa clara também, a blusa dele, que significa a inocência dos revoltados, né? É interessante saber que esse quadro tornou-se um símbolo, né, das pessoas, do protesto contra a desumanização da guerra, né? Então ele, inclusive, até hoje, né, ele é um símbolo assim, e inspirou o quadro Guernica de Picasso, que também é um protesto contra a guerra, né? E um dos principais personagens de Guernica também tem os estigmas da cruz na mão, né? Nessa pintura, então, é muito importante. Que houve uma guerra civil espanhola, como eu já falei, depois que Napoleão caiu, né? Porque o Napoleão invadiu a França, invadiu a Espanha, né? Destronou o rei, que era Dom Fernando VII, né? Colocou o irmão dele para ser imperador, né? Que foi José Bonaparte, né? E nesse período, foi o período da ocupação, o Goya continuou na corte, continuou trabalhando na corte, ele tinha que sobreviver, né? Então, quando Dom Fernando voltou, né, que caiu José Bonifácio, Dom Fernando voltou, ele então ofereceu para Dom Fernando, né, esses 2 quadros. Mas é claro, o rei não gostou, porque não interessava ao rei mostrar revoltas populares, né? Então esses quadros ficaram durante 40 anos, né, guardados, escondidos, vamos dizer assim, e hoje estão no Museu do Prado, né? Como eu falei, essa questão das guerras, né, e da ocupação francesa dividiu muito os espanhóis, e o Goya a corte já não aceitava ele quando voltou Dom Fernando VII, né? Ele foi escasseando como se diz, a freguesia, né? A clientela dele foi desaparecendo, então ele resolveu se recolher, né? Ele comprou uma quinta, um sítio nos arredores de Madrid, chamado Quinta do Sordo, né? Que significa Quinta do Surdo. Porque o Goya, quando tinha 46 anos, ele contraiu uma doença e ficou surdo, né? Nessa casa, né, ele resolveu decorar, né, com as paredes que eram
de papel, era cobertos de papel de parede, ele decorou com as famosas 14 pinturas negras de Goya. Eu fiz um vídeo falando de cada uma dessas pinturas, descrevendo cada uma delas, né, no vídeo anterior. Essas pinturas foram chamadas de pinturas negras porque eram feitas realmente, ele fez com cores muito sombrias, na maioria das vezes com fundo preto, né, e cores ocres, né, os personagens em geral aterrorizados e tudo assim, muito sombrio, né. Então, essas pinturas ficaram conhecidas como pinturas negras do Goya, né. Depois que ele morreu, um barão francês comprou essa casa, né, essa Quinta do Sordo. Então ele viu aquelas pinturas, né, que Goya não fez essas pinturas para ninguém ver, ele fez para ele mesmo, né. Mas o barão achou muito interessante essas pinturas, mandou retirar o papel de parede, mandou fazer uma melhorada nos quadros, porque havia muito desgaste, né. Então, e expôs, né. E graças a isso que nós temos conhecimento dessas pinturas, né? O que é interessante ver nessas pinturas, o expressionismo, são pinturas de pessoas, figuras, né? Muitas vezes figuras quase desumanizadas, com expressões de terror, expressões sombrias mesmo, de terror e tudo, que ele denunciava a guerra, né? Com aquilo ali. Então, o que ele sentiu durante todo esse período, né? Um período em que ele via muita coisa horrível, né? Tanto que ele fez, além dessas pinturas, ele havia feito uma série de gravuras sobre os desastres da guerra, né? Lá, nessas gravuras são cenas brutais, né? Que ele viu durante esse período, né? Essas pinturas, então, foram muito conhecidas porque, como eu falei, né? Os personagens não estão naquela pintura clássica, mas estão mais pela expressão, né? Então, Goya é conhecido como o último dos grandes mestres, né? E o primeiro dos modernos, porque ele, com essas pinturas, ele começou o expressionismo, né? Ele não deu destaque à figura das pessoas, mas à expressão, né? Bom, amigos, ele teve que se exilar, né? Porque mesmo ele se recolhendo numa quinta, ele teve que sair da Espanha, né? Então, ele foi para Bordeaux, na França, né? Ele e a empregada dele, Leocádia, também a filha da Leocádia, que dizem que era filha do Goya, né? Então lá ele ficou no exílio, né? Ele foi em 1824 e morreu no exílio em 1828, né? Bem, amigos, eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, compartilhem com seus amigos, né? E muito obrigada por sua atenção.